Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula, mais um bate-papo para a gente continuar trabalhando a história do pensamento cristão na modernidade, na era moderna, do curso de graduação em teologia. A gente está tratando a história do pensamento cristão, e aí as reverberações que o pensamento moderno ele vai gerar efetivamente dentro do fazer teológico, do labor teológico. É importante, gente, a gente ter a plena convicção de como ideologias, pensamentos externos, eles vão, de algum modo, influenciar diretamente o labor teológico. Influencia a sociedade e a partir do momento que influencia a sociedade, vai influenciar efetivamente a teologia, o pensamento cristão, e a gente vai aprofundar algumas questões. Na aula anterior, nós falamos sobre a ideia do conservadorismo, da ortodoxia e da ideia liberal, no sentido de entender ah, as escrituras, o pensamento teológico, sobretudo com um novo ingrediente nesse contexto todo, que ele advém lá do Renascimento, perpassa a Reforma Protestante e ele culmina numa coisa chamada Revolução Científica e que tem o seu ápice, efetivamente, no Iluminismo, que é o século XVIII, mas que ele deságua no sentido científico, entendendo ciência como a gente percebe hoje, no século XIX. Então, o século XIX é esse século onde o fazer científico ele se torna ah, a grande chave, né? Se torna efetivamente a grande questão para se resolver os problemas da vida. A partir dessa perspectiva, eu tenho uma outra questão que muda tudo em termos de labor teológico, em termos de pensamento cristão, em termos de, sobretudo, perceber as Sagradas Escrituras. Como as Sagradas Escrituras elas se adequam ou não a esse fazer científico. Repara que é uma mudança drástica a partir desse momento, onde eu tenho efetivamente uma nova questão, uma nova ideia do que é ciência. A ciência muda a partir daí, ela efetivamente é, ela vai graçar, né, novas questões, vai direcionar, gente, a mentalidade e a forma de percepção de mundo do homem moderno. É importante sempre eu relembrar isso a cada aula, para que isso, primeiro, fique sedimentado na cabeça de vocês e, sobretudo, a partir do momento que a gente vai alinhando, vai falando, vai discutindo questões, a gente articula com eventos externos ao pensamento cristão e como esses eventos externos eles influenciaram eh, claramente a formação do pensamento moderno dentro da teologia. Então é isso que a gente quer abarcar aqui e a gente vai ainda voltar, né, vai revisitar essa ideia, esse embate que acontece, essa querela que acontece entre a ortodoxia e o liberalismo no entendimento das Sagradas Escrituras, sobretudo no entendimento do que a Bíblia diz, do que ela é. Ela é realmente um livro inspirado totalmente por Deus, onde não há erros, onde ela serve efetivamente como regra de fé e de prática, ou ela é mais um livro moral, um livro ideológico, um livro de sabedoria apenas. É esse o ponto fulcral onde há esses debates, há essas discussões dentro das escolas teológicas
que é o grande debate do mundo, né? A partir de novas descobertas, novas visões de mundo, tudo isso muda, né? E repercute na maneira de ser do ser humano. Então, gente, a partir desse introito, desse exórdio que eu quis fazer aqui, a gente começa pensando o seguinte: século XIX então vai ser a reação da ortodoxia frente a esse liberalismo, no sentido de entender a Bíblia não como um livro paradigma para ser seguido, mas mais um livro. Essa ideia liberal, a ortodoxia vai se levantar contra isso. E é interessante que aí onde a gente vai abarcar, a gente comentou sobre isso na última aula, mas eu quero sedimentar isso na memória de vocês, de que se utiliza do grande ferramental científico para debelar a ideia, né, os fundamentalistas, os ortodoxos, os conservadores, como queiram chamar, eles vão se utilizar da ferramenta científica para debater, para debelar o pensamento liberal no que tange aos aspectos das Sagradas Escrituras, dos dogmas, do pensamento teológico e da formação do pensamento cristão. Então, o Erland Kearns, né, que é um historiador do cristianismo canadense, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, gente, ó, o século XIX ele vai advogar, ele vai propalar a crítica bíblica, né, como consequência de uma série de coisas que vão acontecendo, aquilo que eu havia dito. O racionalismo, o individualismo. O racionalismo, vamos relembrar, né? A verdade ela não é mais pautada numa autoridade cega, ok? Ou numa questão puramente de fé, mas o racionalismo ele vai dizer que para algo ser verdadeiro ele precisa passar pelo crivo da razão. A razão ela compreende os aspectos do que é a natureza, do que é esse mundo e a partir daí como que essa formação de tudo que a gente vê, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente sente, esse homem moderno entende. A verdade passa pelo crivo da razão. Se passar pelo crivo da razão, ok, verdadeiro, vale a pena, ok. Se não passar pelo crivo da razão, não serve, mito, história da carochinha, essa é a ideia. Então, repara que é como se fossem sedimentos de coisas que vão se sobrepondo, é, 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 na verdade, sedimentos de conceituações, de ideologias que vão se depositando umas sobre as outras até desaguar, até formar esse pensamento do homem moderno. Tá bom? Então, primeiro é o racionalismo, essa ideia racionalista. Depois vem o individualismo, sobretudo renascentista, que é uma ideia boa de racionalismo, perdão, de individualismo, no seguinte sentido, no sentido de que busca estabelecer e dar liberdade de consciência ao indivíduo. Ao indivíduo, olha, é indivisível a consciência de liberdade de pensamento, ou seja, eu tenho as minhas próprias ideias a despeito do que todos pensam. Isso é o individualismo no sentido bom da coisa, né? Olha, todo mundo está pensando nesse sentido, mas eu penso diferente. Eu tenho a minha própria consciência individual. E o humanismo, que é, em última análise, aquilo que o Alistair McGrath fala, que é um retorno à literatura clássica, sobretudo na gramática, na retórica, nos textos antigos, né, nos textos clássicos. Então, essa evolução ela vai sendo fundamentada no racionalismo, sem dúvida, e no individualismo. A reforma ela foi muito embebecida dessas duas concepções, né? A reforma protestante ela foi extremamente influenciada por essas duas concepções, e isso deságua no século XVIII, que ele se mistura ou se junta com
duas novas concepções importantíssimas, que é o historicismo do movimento romântico, isso na Alemanha, e a filosofia idealista alemã. O que são esses dois conceitos? Historicismo é a ideia de que a história ela é uma ciência, ela é baseada não apenas ela é uma ciência de homens, ela não é algo sobrenatural e ela é algo baseado em fatos e documentos. E ela é algo temporal, ok? É uma ciência que ela vai se construindo. Isso é o historicismo. O historicismo ele é muito mais do que uma verdade em si mesmo. Ele é simplesmente um processo de construção de conhecimentos a partir de aspectos do passado, como testemunhos, como documentos. E é importante pensar que é, 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 os fatos históricos eles não estão alheios ao tempo histórico deles, entende? Então, se alguma coisa aconteceu, o pano de fundo econômico, político, ah, cultural, ele vai estar imbricado, vai estar linkado com esse aspecto histórico. Ou seja, os fatos históricos eles não são isolados, não são insulares, ok, gente? Junto a essa ideia do historicismo é muito mais, né? Estou só dando uma pincelada nesses conceitos. E essa ideia romântica, né, do romantismo alemão, de que nem tudo é só racional. Eu tenho também questões de experiência coletiva, que vai sendo forjada ao longo do tempo. Repara, deixa eu só concluir aqui o idealismo, que eu vou voltar a uma explicação mais holística para vocês entenderem. E junto com isso vem o idealismo alemão, que o principal representante é o Friedrich Hegel, que vai até ali o iniciozinho do século XIX, onde a ideia da filosofia da autoconfiança, que tudo vai dar certo, que o homem é civilizado, que quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento o homem terá, e por aí vai. Onde eu quero chegar, gente? Repara que esses conceitos eles emergem, eles surgem e por vezes são excludentes e paradoxais. É um indo de encontro ao outro, né? E dentro desse preceito, dessa premissa, é importante eu ter a ideia de que isso vai reverberar no pensamento teológico, no pensamento cristão. Afinal de contas, as ciências por exemplo, da natureza, elas se utilizam de todo o arcabouço racional, empírico, das leis, para formar um produto, para formar algo palpável, ok? Nas ciências humanas, isso não acontece no sentido de ter um produto final acabado, tá certo? Como um motor a vapor, por exemplo, que vai modificar a questão do transporte no século XIX, através do trem. Não, eu tenho nas ciências humanas esse mesmo processo científico de debates, de percepções empíricas, percepções racionais, ou seja, no sentido de analisar o todo, mas ele vai desaguar numa concepção, numa ideia, numa ideologia ainda não acabada. Então, repara que as ciências sociais, ciências humanas, elas são muito mais complexas no sentido bem amplo da palavra do que as ciências da natureza. Então, esse é um momento histórico, pessoal, o século XIX, onde eu tenho essa questão toda sendo digladiada, ou seja, até que ponto esse texto de Heródoto, sei lá, o texto de Ilíada, né, de Homero, é verdadeiro. Então, tudo o que é visto, o que era aceito, passa por um novo crivo, passa por esse novo critério para se saber se aquilo é verdade ou não. Soma-se a isso, olha que interessante, a questão
de se querer os bens materiais. O homem medieval estava preocupado em ir para o céu e medo do inferno o tempo inteiro. O homem moderno, ele quer viver bem aqui e agora. Ele quer se alimentar bem, ele quer ter um padrão de vida bom. E acontece um fato histórico, um evento histórico, finalzinho do século XIX, perdão, século XVIII, e que ele tem o seu apogeu ali no século XIX, que é a Revolução Industrial, né? Ou seja, o padrão de vida né, o padrão de vida das pessoas ele melhora, as pessoas vão viver melhor, vai ter transporte público, vai ter. As cidades vão começar a sofrer esse processo de melhoria, muito embora as epidemias vão acontecer, enfim. Mas a ciência ela vai estar cada vez mais se desenvolvendo dentro desse processo de entender que a Revolução Industrial ela facilitou certas coisas. Antes era tudo muito artesanal, agora a coisa é produzida em série. Já dei esse exemplo para vocês em outras aulas. Por exemplo, você pega o testamento do século XVI, você percebe que no testamento está lá, olha, deixo um par de talheres para minha filha, deixo, sei lá, minha túnica para o meu filho. Por quê? Porque era raro, era difícil ter outro. Então, as pessoas remendavam. Com a Revolução Industrial, sobretudo na área têxtil, isso muda. Isso muda. As roupas vão produzindo muito mais em série, mais rápido. Ok? Tudo isso reverbera no aspecto de pensamento, de visão do mundo das pessoas, tá? Então isso muito contribuiu, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, para tirar da mente das pessoas, de todas as classes, a crença na autoridade absoluta da Bíblia, como padrão de fé e prática. Não se esqueçam que ao mesmo tempo em que Galileu, estou falando aí de século XVII, Galileu ele comprova aquela questão de que o universo, né, que o universo nosso ele não é geocêntrico, mas heliocêntrico, ou seja, a Terra ela é um satélite do Sol. O que é importante é o Sol. O Sol é o centro, né, da nossa galáxia e tal. Eu tenho no aspecto menor, micro, a invenção do microscópio e a descoberta de um mundo de seres pequenos que não eram vistos a olho nu. Essas coisas todas, gente, causam ebulição, não no homem comum, tá? No homem comum do século XVII, XVIII, ele está vivendo a vida dele, claro que a coisa está acontecendo ao redor, mas a inteligência, a intelectualidade, ela está em ebulição nesse processo todo. E isso deságua no aspecto da teologia, sobretudo de colocar em questão a Bíblia. Isso que é importante. Soma-se a toda essa questão, esse senhor aqui que é bem conhecido, esqueci de colocar o nome dele, mas Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies, e a Bíblia, esse confronto. Vem cá, Deus criou o homem mesmo, ou o homem foi feito de uma evolução, de uma seleção natural? Como é que foi isso? A doutrina biológica da evolução aplicada à Bíblia, por analogia, fez do cristianismo um simples produto de um sistema, de uma espécie em evolução religiosa, ou seja, a mesma ideia de revolução darwinista, né, do homem evoluindo, aquele que está mais bem preparado, ele vai conseguir evoluir e os outros vão sucumbir. Essa mesma ideia é passada para a Bíblia. Olha, num determinado momento foi importante ter a Bíblia, ela direcionou, ela deu um norte para as pessoas, mas a gente precisa evoluir. A Bíblia não é mais a regra de fé e prática. Essa é a base ou é o cerne do pensamento liberal, do que eu penso, porque o que os liberais teológicos, em síntese, desejam dialogar com a sociedade e dizer, olha, ok, a gente concorda com vocês em certos aspectos, a Bíblia não é tudo isso que falavam, então, por isso, a gente está revendo aqui a questão da Bíblia. Nesse momento, a partir dessa ideia, eu tenho uma reação, um levante da ortodoxia
frente a esse tipo de pensamento. A gente começou a falar sobre isso na aula anterior, mas eu queria dar uma ampliada nisso. Então, deste Zeitgeist, o que é o Zeitgeist? Espírito dessa época, esse espírito questionador, esse espírito onde tudo é ciência. Repara que como a gente está embebecido ainda disso, né? A gente, nesse momento de pandemia, tudo é muito científico, tudo tem que ser muito científico. Isso é herança desse momento histórico aí, tá bom, gente? Por isso que eu amo história. História, ela nos dá uma visão muito mais ampliada das coisas. É como se colocasse uma lupa para que a gente pudesse enxergar as coisas melhor, ou que a gente pudesse sair fora da caixinha e olhar. Parafraseando Platão, é como se a gente saísse da caverna, o mito da caverna, né? E a gente descobrisse a verdade. E a história ela é muito importante para isso, viu, gente? Então, repara que esse espírito da época é importante para nós, porque as reverberações, eu acabei de dizer isso, né, dessa era da humanidade sobre o labor teológico vai ser importantíssimo para nós. Vai ser o momento em que as querelas, em que as escolas teológicas vão se digladiar para a gente poder entender, sobretudo, o que a Bíblia é. Repara que voltando lá atrás, lá no quarto século, né, a grande questão era Cristo, né? Cristo é filho de Deus, então ele é totalmente Deus ou ele é totalmente humano? E aí surgem as várias heresias, a docetista, a adocionista, ebionista, olha que interessante, né? Tudo sobre a pessoa de Cristo, né? Até que efetivamente ocorre o Concílio de Nicéia, e depois vem as reverberações do concílio, que vem o concílio de Éfeso, depois Constantinopla e, por fim, Calcedônia, onde isso mais ou menos se resolve, 451 depois de Cristo, onde se tem a doutrina hipostática, onde Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. Então, repara que aqui a gente tem mais ou menos a mesma ideia, mas quem está em questão aí, quem é o pomo dessa discórdia, não é Cristo, mas a Bíblia, ok? Então, essa nova elaboração, né, do saber vai provocar o surgimento de uma nova teologia, a teologia natural ou o deísmo. A gente falou sobre isso na aula passada. O ideal dos deístas era a criação de uma religião que pudesse fazer o quê? Ser aceita em termos universais, baseada onde? Na razão e não na revelação ou superstições, ou seja, questões de milagre, questões de providência divina. Isso não existe na perspectiva liberal, na perspectiva dos deístas, né? O deísta ele é o embrião do pensamento liberal. Então, embora afirmando a crença em um Deus criador e bondoso, os deístas rejeitavam milagres. Para eles, a crença dos milagres tirava, né, a dignidade de Deus que teria criado todas as coisas perfeitas, sem necessidade de intervenções sobrenaturais. Repara que tudo é muito lógico, tudo é muito racional. Essa é a grande questão que eu quero abordar com vocês hoje, que quando o movimento conservador ortodoxo se levanta contra esse tipo de pensamento liberal, ele vai se utilizar do mesmo arcabouço ferramental que é a ciência, que tanto ele ia de encontro. Então, desse modo, colocando em xeque a base, né, da qual sustenta a fé protestante, que é a Bíblia, esse é o grande ponto. Para eles, a Bíblia era passível de erros, para eles, que para os liberais e os deístas, sobretudo, né, poderia então ser questionada. Olha a questão do individualismo aí. O individualismo ele questiona, ele não, eu tenho a minha própria opinião, tá certo? Então, o objetivo geral das religiões, nesse aspecto liberal, era que elas buscavam gerar nos indivíduos, nas pessoas, comportamentos éticos em benefício de toda a sociedade. Esse seria o crivo pelo qual a relevância da religião seria avaliada. Repara que isso parece pensamento platônico, né? A ideia de quem é o bom cidadão é aquele que deseja ser, fazer o melhor para a cidade, né? Então, assim, é a ideia de comportamentos éticos. A religião, ela não tem o objetivo de proporcionar
não é o fim dela proporcionar comportamentos éticos, é a mudança interior das pessoas, né? A partir da perspectiva em que as pessoas mudam no interior, o comportamento ético ele vai ser uma consequência. Ou seja, eu não me comporto eticamente para que eu seja cristão, ou enfim, eu seja salvo. Não, eu sou salvo, por isso eu tenho um comportamento ético. Então, repara que a partir dessas perspectivas a gente vê como a má interpretação, né, ou a visão errônea dessa perspectiva é o que causa tantos desdobramentos, tanta coisa complicada dentro da própria instituição chamada igreja e cristandade. Os liberais então propunham a necessidade de reconstruir o pensamento tradicional cristão à luz da cultura, da filosofia e da ciência moderna, gente, olha lá. E segundo, a necessidade de descobrir a verdadeira essência do cristianismo, ou seja, esse cristianismo destituído de dogmas, de regras, que determinadas autoridades disseram. Não, a gente precisa redescobrir a verdadeira essência do cristianismo. Eu fico muito preocupado com essa redescoberta do cristianismo, né? Parece que cada época, cada geração quer redescobrir, né? Já os conservadores, que aí é o nosso ponto de atenção nesse bate-papo, nessa aula, vai ser representado, como eu falei na aula anterior, a Escola Teológica de Princeton, lá nos Estados Unidos. É, e é interessante, né? Curiosamente, eles se levantaram contra o domínio da razão propugnado pelos liberais, mas os ortodoxos utilizaram do instrumental teórico e racional para defender suas posições. Repara que isso não é um erro, tá, gente? Isso que é importante frisar. Às vezes as pessoas, os liberais, vão bater muito nessa tecla. Não, é importante. Tal como os patrísticos, né, os pais da igreja, se utilizaram da filosofia grega para fazer todo o arcabouço apologético da cristandade contra a heresia pagã, eu não vejo problema. O que não pode é a, 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 a explicação, a apologia ser um fim em si mesma. Aí eu me perco que determinados teólogos conservadores acabam acontecendo, assim como com teólogos liberais. Então, no último quartel do século XIX, houve uma pressão crescente pela revisão e reformulações teológicas. Por exemplo, lá da Confissão de Westminster, que vai ali no século ela é uma confissão ali do século XVII, onde revê a questão da doutrina, mas sobretudo a questão da liturgia, do corpo da igreja, composição eclesiástica, do corpo eclesiástico da igreja da Inglaterra, anglicana, né? Então repara que determinadas coisas começam a ressurgir no século XIX, buscando um processo revisional. Olha lá, à luz das recentes descobertas em torno da natureza da Bíblia, surgidas da metodologia da alta crítica. A alta crítica ela é um subproduto de todo aquele processo que eu falei para vocês, sobretudo que culmina no iluminismo, o processo da ciência, do empirismo e da própria razão como sendo a senhora da verdade. Então, todo esse processo de percepções da natureza, da ordem criada, como aquilo que eu falei do aspecto macro, lá com o próprio Galileu, do aspecto micro, né, com a descoberta do microscópio, descobertas em ciências naturais, sobretudo as ciências biológicas e o darwinismo, aí, né, questão da evolução das espécies. Esse ímpeto recebeu grande oposição de grande número de conservadores, sobretudo da denominação presbiteriana nos Estados Unidos. Eles eram conhecidos como os imutáveis, né? Eles entendiam que a Bíblia ela é imutável, única, absoluta. Essas forças conservadoras, lideradas pela Faculdade de Teologia da Universidade de Princeton. O seminário de Princeton, né? Ele mantinha essa reputação. O principal expoente, o representante, é o Charles Hodge, como a gente falou na aula passada sobre ele. Mas o que o Hodge ele vai salientar e vai bater na tecla é a questão
da inerrância e da infabilidade bíblica. Isso era, assim, causa pétrea, ponto que não pode mexer, ok? Dentro do aspecto da teologia. Sem dúvidas, então, assim, gente, os precursores da ortodoxia de Princeton, conhecidos como fundamentalistas, né? O Roger, ele é esse ministro, né, teólogo presbiteriano, calvinista, que ele vai aprofundar seus estudos em outras universidades, ele vai para a Europa e lá ele tem contato, né, com o Friedrich Schleiermacher, que é o grande pai do liberalismo teológico, onde ele pensa na ideia do Gerfo, na ideia do sentimento, não na ideia da revelação, mas na ideia que eu tenho de Deus. Repara como o individualismo também ele tem pitadas individuais nesse pensamento do Schleiermacher, e ele interage também com o próprio pensamento hegeliano, onde Hegel vai dizer que o fato histórico ele não é isolado, ele está em conjunto com uma série de outras questões culturais, econômicas, políticas, etc. Né? E aí é onde ele formula, né, a tese, ele tem a antítese e no final ele tem a síntese, que é, que é, que é a ideia, né, de concepção de ideias, de pensamentos hegeliano, que é a síntese hegeliana. Né? Então, assim, a partir desses encontros, o Rod ele vai sair convencido da fraqueza da abordagem liberal dentro da teologia protestante e da força da herança da ortodoxia para o protestantismo, ou seja, ao ter contato com o pensamento liberal em essência, o Charles Hodge ele vai se posicionar contra. Isso é importante, pessoal. Às vezes a gente não quer nem saber o que o outro pensa. A gente só ouviu falar e não quer nem pensar, não quer nem sentar para discutir ou conversar. É importante sentar e discutir para conversar. Esse é o papel do teólogo. Até para ele ter o porquê dele discordar. Eu discordo por isso. Ok, beleza. É importante, o teólogo ele precisa estar disponível a discutir. É a ideia exatamente da dialética hegeliana. A tese, da tese eu tenho a antítese, a antitese. A partir do debate da tese com a antitese, ou antítese ali, não um debate meramente ideológico, não, mas um debate buscando a compreensão e buscando a harmonia e buscando a efetivação da síntese de determinadas questões. Aí eu tenho a efetividade da dialética hegeliana. É a partir dessas questões que o próprio Charles Hodge ele vai se municiar, né, junto com a escola de Princeton, ele vai ter um outro representante, que a gente vai falar já já, ele vai se alimentando, se alinhando a esse tipo de pensamento, que não deixa de ser pensamento racional e pensamento científico. Então, em sua busca, está ali o Roger, em sua busca por um fundamento filosófico apropriado à teologia, Roger descobriu o realismo escocês do bom senso de, ali a figurinha, Thomas Wright. Thomas Wright é esse teólogo, é esse filósofo, sobretudo do século XVIII, do empirismo, tá? Ele entende o empirismo como algo dado por Deus, né? A gente vai aprofundar isso já, mas é, ele busca uma via média. Ele não é tão idealista, onde tudo vai dar certo, o idealismo hegeliano, mas também ele não é cético, tudo vai dar errado, né? A ideia do ceticismo do próprio conterrâneo dele, o David Hume, que era empirista. Então, assim, o Hyde, Thomas Wright, ele vai sustentar que todos os seres humanos normais são dotados por Deus de várias faculdades. E essas faculdades proporcionam o quê, pessoal? Observações e ideias a respeito do mundo,
nos quais os seres humanos podem confiar. A própria formação do mundo, como é que ele acontece? As pessoas precisavam apenas se reunir e classificar as evidências e vai, a partir de uma generalização muito cuidadosa de todos os fatos, o que que acontece, gente? O Charles Hodge, ele vai optar por seguir essa ideia do senso comum de Hyde, né, de Thomas Hyde, não uma ideia de ceticismo louco do David Hume, e muito menos uma ideia kantiana em que tudo vai dar certo, ou da própria questão da do pensamento e das concepções de Hegel, da filosofia otimista que tudo vai dar certo. O que é o Charles Roger ele vai buscar? Essa via média, essa interação, mas, sobretudo, ele vai se alinhar, ele vai entender que o pensamento do senso comum de Hyde, Thomas Hyde, é muito mais embasado. Então, olha só, para os princetonianos, a verdade era objetiva e inviolável. Não havia nenhuma necessidade urgente de descobrir novas verdades para eles, ou seja, essas novas verdades que os liberais propalavam e estavam dizendo, né? Para eles, a igreja era a aplicação constante da verdade existente, conforme os credos já proclamados, né? Os credos da própria reforma e nos tempos dogmáticos. Ao surgir novas perspectivas sobre a teologia, como o liberalismo, a reação foi inevitável, ou seja, que o liberalismo ele vem com essa nova roupagem, dizendo, olha, estava tudo errado, a gente tem uma nova visão. Desconfie quando isso acontecer, né? Eu não sou fundamentalista, conservador, mas eu também não sou liberal ao extremo. Uma coisa que é muito preocupante, a gente precisa buscar essa via média e harmônica. A gente só não pode pegar essa harmonia com o pior dos extremos que a gente não quer ser, né? Cuidado com isso. Então, o contingente conservador foi liderado por outros nomes da ortodoxia protestante, e foi um dos nomes é o Benjamin Warfield, que ele foi aluno do Charles Hodge, e ele vai sustentar e reforçar que a forte ênfase de Roger na inspiração divina e na inerrância das escrituras é algo fundamental para todo teólogo ortodoxo, tá bom? Então, o compromisso com a verdade literal da Bíblia foi extremamente importante para o programa de conservadorismo evangelical e do próprio cristianismo fundamentalista dos séculos XIX e XX, sobretudo na América do Norte. O molde particular dessa premissa, embora originário de uma rejeição do programa iluminista, é o que eu estou dizendo, né? Criticava-se tanto a questão científica que, para defender o ponto de vista deles, os ortodoxos acabaram se apropriando de uma série de questões do programa iluminista, que é o que ele está dizendo aqui. É paradoxalmente também um produto do iluminismo, essa coisa de buscar racionalmente uma explicação. Especialmente no aspecto filosófico e epistemológico de Thomas Hyde e da filosofia do senso comum, abordando uma visão da realidade numa epistemologia ingenuamente realista. Ou seja, é o aqui e agora, gente. O que o senso comum é? É o que as pessoas percebem, é a realidade do que as pessoas veem. É a partir dessa ideia que eu desenvolvo a filosofia do senso comum e do bom senso. Ou seja, é algo que não é extremamente pautado na ciência só, mas é algo também pautado na própria experiência das pessoas, a partir do senso comum, a partir do senso comunitário. Aqui eu coloquei, para a gente ter mais ou menos uma ideia, então, olha aqui. Isso aqui é a síntese do pensamento científico e racional na Idade Moderna. Está aqui. René Descartes, o pai da filosofia moderna. A partir dele eu tenho John Locke. John Locke vai aperfeiçoar as ideias
racionalistas de Descartes na região insular, né, da Inglaterra, e o David Hume, ele vai beber de todas essas fontes, mas discordando e entendendo que a questão empirista é importante. A partir de Hume, eu tenho duas vertentes interessantes. Eu tenho a vertente do senso comum de Thomas Wright e a ideia de que não é nem empírica e nem racional a forma científica de descobrir a verdade, mas é, é o da aglutinação de ambos ou da perspectiva da análise de ambos, onde eu tenho na, no aspecto numenal, no aspecto kantiano do mundo sobrenatural, do mundo metafísico, a ideia do numenal. E da ideia dos fenômenos, aquilo que eu vejo, que eu percebo, aquilo que é natural. E aí, a partir daqui de Hume, eu tenho essas duas divisões. A teologia de Princeton ela vai se basear na ideia do senso comum, onde a ideia de que eu preciso ser racional, mas todo processo racional ele é regido por alguém maior, que vai direcionando e que é fundamentado, sobretudo, num documento chamado Sagradas Escrituras. Quando eu vou para Kant, Schleiermacher bebe da fonte kantiana, ele entende que não, ele entende que é o aspecto muito mais da subjetivação, ou seja, a experiência que cada indivíduo tem de Deus, não tanto a Bíblia. Então, repara como tanto o fundamentalismo quanto o liberalismo bebem da mesma fonte, que é a fonte científica. Ok? Olha que interessante. Então, do quadro anterior vai demonstrar o seguinte, que a raiz iluminista de ambos os movimentos teológicos do século XIX e depois do século XX vão explicitar, né, que embora eles sejam antitéticos, contrários, acham que são contrários, ambos bebem da mesma fonte na modernidade. Embora tivessem perspectivas diferentes e análises diferentes da Bíblia. Por exemplo, os liberais não acreditavam em milagre. Então, assim, pessoal, hoje o que eu quis fazer? Traçar esse pano de fundo para vocês, para a gente ter uma ideia mais clara do quanto os aspectos externos eles vão influenciando o pensamento e o labor teológico. E o grande exemplo que a gente quis tratar aqui foi essa reação do pensamento conservador ortodoxo frente a esse liberalismo que buscava adequar as Sagradas Escrituras à sociedade para que ela fosse bem aceita. Então, é um pouco disso que a gente está tratando. A gente vai trabalhar ainda o século XIX, por mais uma aula, para a gente sedimentar bem isso, para, enfim, a gente avançar um pouquinho e chegar na neo-ortodoxia e como essa neo-ortodoxia ela foi gerada e pautada e como ela foi e como a partir de concepções dela houve reverberações para a gente poder continuar caminhando na história do pensamento cristão moderno comigo, o professor doutor Misael Amaral. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.